Olá, tudo bem? Eu sou o professor Shidishima, sou professor aqui na FAG em Toledo, sou coordenador também do curso de administração aqui na FAG e também trabalho com aulas em outros colegiados, como ciências contábeis, gestão financeira, entre outros colegiados aqui da instituição. E hoje eu estou aqui com o professor Gilmar, né? Seja bem-vindo, Gilmar. Nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia, sobre inovação no ensino superior. Gilmar, fique à vontade para se apresentar. Sou o professor Gilmar, também coordeno o curso de Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Agronegócio. Também trabalho algumas disciplinas em sala de aula, né, na área de contabilidade. E obrigado pelo convite, vamos bater um papo aí. Isso aí. A gente vinha falando já, né, uma discussão que nós já temos há longas datas aqui na instituição, sobre como desenvolver e criar metodologias. Tem de alguns anos para cá, de algum tempo para cá, está muito em alta as metodologias ativas, né? Onde a gente envolve de alguma maneira o aluno, o acadêmico, no processo de aprendizagem. E existem várias ferramentas para isso, tecnologia para isso também. Mas existem algumas coisas que são práticas, algumas atividades que são do dia a dia da sala de aula e que também torna essa aula um pouco inovadora, né? Faz com que o aluno possa ter esse desenvolvimento de sala de aula de uma maneira tranquila e, ao mesmo tempo, envolvendo o ambiente de trabalho, onde ele vai encontrar as dificuldades e o dia a dia, e, ao mesmo tempo, a teoria junto com a aprendizagem dentro do ambiente de sala de aula, né? Como é que você vê tudo isso, né? Pois bem, a sala de aula, ela obrigatoriamente precisa passar por um processo de inovação, né? Então, aquelas aulas tradicionais, né, onde o professor é o dono da palavra, o dono da verdade, ela está bastante ultrapassada. Então, hoje, com a utilização das tecnologias, com os novos modelos, né, de ensino e aprendizagem, é necessário que o professor, em sala de aula, inove também, né, que utilize outras metodologias que façam com que o aluno se torne ativo no processo de aprendizagem, né? E até para que a aula, né, o momento, o ambiente tenha atratividade, né? Nós temos muita interferência externa dentro da sala de aula hoje, né? O celular, por exemplo, é uma interferência externa. Então, quando a gente usa ele, né, como a favor, na verdade, da aula, ou do dia a dia, do bate-papo, do desenvolvimento de uma atividade, ele se torna uma ferramenta que nos ajuda e não que atrapalha. Mas quando a metodologia, a forma de trabalho, ela não traz as inovações que o mercado, né, da educação hoje já precisa, ele acaba sendo um diferencial que atrapalha. Porque às vezes o aluno está envolvido com assuntos externos, não consegue prestar atenção ou não está envolvido na sala de aula, e a gente pode fazer de alguma maneira com que isso seja atrativo e seja também benéfico para o processo de aprendizagem, né? Com certeza. A utilização da tecnologia, né, em sala de aula, ela facilita o processo de aprendizagem. E o nosso aluno, ele precisa aprender a lidar com a tecnologia de uma forma construtiva, né? Então, o desafio do professor é exatamente aí. É fazer com que o aluno se envolva, né, que o aluno utilize o seu celular, que utilize as tecnologias, mas de uma forma que o beneficie no processo de aprendizagem. Então, esse é o nosso grande desafio. Hein? Sem dúvida, eu ia falar isso, né? Esse é o grande desafio de como você trabalha com tudo isso e, ao mesmo tempo, torna o processo de aprendizagem atrativo, né? A gente vive muito, tem oportunidade de vivenciar, você também, empresas, trabalhos dentro de algumas organizações, a gente percebe muito isso, né? Em alguns momentos eu já ouvi do empresário que o acadêmico chegava formado na instituição e ele não tinha a habilidade necessária para o dia a dia. E aí vem a necessidade da aproximação, né, mais fortemente entre o que se desenvolve em sala de aula, o que se realiza em sala de aula com o mercado de trabalho, né? Que é o grande objetivo do acadêmico que chega até nós, principalmente. E aí nós temos um outro desafio, né? Que é fazer com que o nosso aluno saiba buscar a informação correta dentro das condições e dos recursos que ele tem, né? Então, uma situação que muitas vezes o professor enfrenta em sala de aula é ensinar o aluno a pesquisar, né? Ensinar o aluno a buscar
o conhecimento de uma forma construtiva em locais que sejam apropriados para isso, né? Exatamente, até porque, dependendo do modelo de pesquisa que se faz, da forma como se trabalha, a gente vive, né, num mar de tecnologia, mas com a profundidade mínima, né? Se você não souber condicionar o aluno, né? Isso muda até o papel do professor em sala de aula, né? Ele deixa de ser só um professor que ensina, mas para ser um professor que orienta, que desenvolve, que aponta caminhos. E nesse apontar caminhos é o papel do professor também fazer essa atividade de mostrar, olha, esse é o caminho mais correto, é o caminho mais profundo para você chegar a uma pesquisa, a identificar alguns pontos necessários dentro do mercado de trabalho, que vai ser depois utilizado lá no mercado de trabalho, mas de uma maneira mais aprofundada, né? Realmente com teoria, né, que tenha peso, né? Exatamente. E é esse processo que faz com que o aluno se torne proativo, né? Que ele se torne ativo no processo. Ou seja, transportando isso para o local de trabalho, buscar soluções, né, utilizando as tecnologias. E solucionar problemas, né? Eu sempre falo que quando a gente consegue trazer problemas reais, da vida real, do mercado de trabalho, das situações, para cada curso a sua característica, mas da vida real, lá de fora, né? Fora da instituição, para dentro da sala de aula, e o aluno consegue encontrar soluções ou resolver esses problemas ou atender às necessidades, é uma forma de você aproximar a prática daquilo que lá fora a gente vai enfrentar no dia a dia com a teoria aqui dentro da instituição, e uma complementa a outra, né? Exatamente. E nesse sentido, muitos professores, né, têm buscado desafios, né, buscado trazer isso para uma prática em sala de aula. E eu estou sabendo que você, como professor em sala de aula, tem trazido também essas metodologias. E aí eu queria que você contasse para mim a experiência que você está tendo, né, no case que você está trabalhando. Então, sempre foi um desafio encontrar um modelo, um formato, uma metodologia, uma forma de trabalho em sala de aula que de alguma maneira conseguisse aproximar o acadêmico o estudo dentro da academia com aquilo que ele vai ter que enfrentar no dia a dia no mercado de trabalho. E aí vem o desafio, né? Eu tive aí agora à frente de uma disciplina, ela está ligado a recursos humanos, é uma disciplina de recursos humanos, e eu queria mostrar a realidade, né? Como é que você contrata uma pessoa? Qual o caminho? Como eu desenho um cargo de uma empresa, né? Como é que eu estruturo uma empresa com 10, 15, 20, 100 funcionários? Onde que tem a legislação? O que o acadêmico precisa conhecer para que ele no dia a dia, quando ele for assumir uma responsabilidade, um gestor de RH, por exemplo, ele tenha conhecimento disso, né? Ele não cometa equívocos. E aí veio o desafio. Então, eu frequento muito empresas por aí afora e fui juntando ao longo da minha história muitos currículos reais de pessoas que entregaram lá, dos mais variados possíveis, com as mais variadas características e intenções. E aí o desafio foi chamar a galera, né, os alunos, para que eles pudessem, então, desenhar um cargo. Então, é um misto de sala de aula invertida, né, se a gente fosse tentar classificar dentro de uma metodologia com PBL, né, com resolução de problema. Então, eu apresentei um problema para eles. Eles tinham que identificar uma vaga de emprego, criar uma vaga de emprego, por exemplo, auxiliar administrativo, um exemplo. E eles tinham que ir lá na CBO. Aí entra a ideia de que você tem que dar o caminho correto para a pesquisa. Falei, bom, como é que vocês começam a pensar nisso? Vocês começam a pensar nisso olhando para a CBO, que vai trazer quais são as características, competências, formação, enfim, como é que a vaga, o cargo é definido. Então, a classificação brasileira de ocupações mostra isso, e a partir, então, da classificação brasileira de ocupações, eles foram desenhando o cargo que precisava ser desenvolvido. Mas antes, eles escolheram o cargo. E aí eles foram procurar qual CBO, né, qual era a classificação daquele cargo dentro da CBO. E aí vem um ponto importante, né? E eu percebi muito isso em sala de aula, né? Eles não sabiam, a maior parte não sabiam que existe uma classificação brasileira de ocupações.
E foi legal porque teve gente que até trocou o cargo que ele imaginava que tinha, não existia na CBO. Então é interessante, né? Porque às vezes você entra no senso comum, no conhecimento comum, e não conhece a realidade do mercado. Né? Ele sabe que existe o cargo, mas não sabe de onde vem. De onde vem. Você tem regulamentação para isso também. Isso, exatamente. Então eles foram fazer a primeira parte da pesquisa. Fizeram a pesquisa, estruturaram o que queriam. Falei, bom, agora vocês precisam dar valor de salário para isso, né? Então agora vocês vão buscar o valor de salário. Quais são as fontes para que eu possa identificar quanto eu vou oferecer de salário para esse cargo, né? Por exemplo, lá, como eu disse no início, auxiliar administrativo. Bom, eu tenho a legislação, né, o salário mínimo da categoria, que é estadual. No caso do Paraná, a gente tem várias classificações de categoria de salário. Nós temos a Convenção Trabalhista, que também define valores, define benefícios, define alguns critérios. E nós temos a oferta e a procura de mercado, que é um outro fator que também vai regular o valor do salário que eu vou poder oferecer para o meu funcionário ou para aquela vaga que está sendo ofertada. E aí eles foram pesquisar os três, né? Buscar isso, orientei pesquisa, foram 3, 4 aulas em sala de aula, né? Porque eu entendo que o ambiente de sala de aula, ele é para pesquisa, ele não é só para aula teórica. E aí eu rodava em cada grupo, acompanhava. Meu papel era muito mais colocar dúvida neles do que propriamente dito dar a resposta. Você era um mediador. Exatamente. Que esse eu acredito que é o principal papel do professor hoje. Né? Dar caminhos, mediar e ao mesmo tempo orientar. E aí às vezes eu chegava, eles me chamavam para dar uma resposta e eu deixava uma pergunta. Né? E eles foram buscando e desenvolvendo. Assim que eles conseguiram estruturar tudo isso, né? Deixar isso, até aí a parte do salário estruturada, eu falei, bom, agora vocês vão oferecer essa vaga no mercado. Por que caminho? Quais são os meios? Né? Onde vocês encontram ofertas de emprego? LinkedIn, tal, aí, né? Facebook, enfim, as redes sociais em geral, não vou citar cada uma delas aqui. O uso da tecnologia. Falei, vocês vão desenhar. Então, a gente tem hoje várias ferramentas no mercado que dá para fazer um anúncio de vaga. E aí foram desenhando, fizeram os anúncios, aí a gente foi corrigindo erros, acertos, né? O que eu coloco no anúncio? Porque o anúncio ele faz parte do meu recrutamento. É uma das sub-áreas do subsistema, na verdade, de recursos humanos. Então essa é a primeira parte, eu tenho que recrutar, mas eu preciso recrutar de forma qualificada, porque senão eu encontro qualquer tipo de currículo vai chegar para mim. Eu preciso dizer, então, exatamente o que eu quero. E qual aí, é o perfil do candidato que eu busco? Que lá na CBO... Com aquele cargo que foi desenhado através do CBO. Exatamente. Que lá na CBO já dá uma pré-definição. Mas ainda existe um ponto importante que tem que ser considerado. As atividades, de fato, que ele vai executar naquela empresa em específico. E como a gente tem naquela turma gestão financeira e agronegócio, nessa turma em especial, é interessante que muitos eram cargos para trabalhar, por exemplo, lá no sítio, né? Na fazenda. Uhum. E é regulamentado, tanto quanto. Tem todas as regulamentações. E eles não sabiam, muitos deles não tinham nem essa ideia, né? O contrato normalmente, dentro do agronegócio, às vezes é muito mais ali familiar, é muito mais próximo do vizinho. Tem mais envolvimento da família, né? Exatamente. É uma empresa familiar. E aí eles foram entendendo um pouco melhor de como tudo isso funcionava, né? Aí eles fizeram todos os cartazes, né? Os encartes para fazer a apresentação. E foram, num primeiro momento, apresentar isso. Então, a gente fez um seminário para que todos tivessem, então, dentro da sala de aula, conhecimento de quais eram as vagas que cada um dos grupos disponibilizaram no mercado de trabalho. Só que aí vem uma outra sacada, né? Eu tenho, ao longo da história, vim juntando muitos currículos que eu tinha comentado antes, e aí eu distribuí os currículos para eles. Falei, bom, eu, claro, tomei o cuidado de tirar, né, sucumbir o nome da pessoa que estava lá e alguns dados que poderiam ser identificados, como telefone, por exemplo. E eles fizeram. Só que aí tem um outro negócio importante, né? Eu trabalhei a ética dentro disso, né? Então, eu dizia, olha, o profissional de RH vai encontrar um currículo e jamais vai falar daquele currículo para terceiros, a não ser com o objetivo ali de encontrar aquela pessoa, caso ele seja para uma
seja uma pessoa, um candidato propenso àquela vaga. Então aí a gente consegue trabalhar várias facetas dentro da gestão, né? Por exemplo, a ética nesse ponto. É multidisciplinar. Se torna multidisciplinar, porque envolve pesquisa, envolve desenvolvimento, envolve o trabalho, envolve análise, né? Eles tinham que pensar. E levar o aluno a pensar é muito importante, né? Porque a grande ideia, a gente vem até aqui, enfim, em vários momentos a gente vem muito com essa ideia do aluno, ele quer decorar um tema e responder aquilo na prova, né? E quando ele tem que pensar é uma outra característica, né? E aí eles fizeram as apresentações e tal, né? Depois disso, aí eu entreguei os currículos para eles. E eles foram selecionar os currículos. E o mais legal disso tudo é ver a dificuldade que eles tinham de selecionar entre os currículos que tinham. Acho que tinha mais de 200 currículos espalhados na sala. Uma pessoa que completasse aquela vaga. E aí vem uma outra coisa importante, né? A maior parte dos currículos não tem formações. São currículos de... Eu vou chamar de baixo padrão, não sei. Trabalhadores operacionais. Isso, na linha operacional. E que não tinham as formações necessárias para as vagas que eles tinham esperado. E aí vem uma outra sacada nisso tudo. A importância que faz o estudo, a formação. E eles mesmos falaram, nossa, professor, a gente não encontra, né? Eu falei, essa é a realidade do mercado de trabalho. Então, muitas vezes tem-se vaga para trabalhar, mas falta a formação, tanto nas competências, né? Vou pensar aqui nas hard skills quanto nas soft skills, e às vezes falta mobilidade mesmo, falta condições de chegar até. O cara não conhece a vaga, né? O trabalhador está lá esperando uma oportunidade, mas o anúncio não chega até ele. E aí veio um outro trabalho, né? Que é como criar uma condição de anúncio que pudesse chegar de fato às pessoas que a gente quer, né? Então, veja lá, né? Se eu preciso contratar um pedreiro, que é uma profissão extremamente importante e em alta hoje, né? Visto o mercado da construção civil, eu preciso encontrar um nicho onde essas pessoas têm acesso. Porque se de repente eu colocar isso num ambiente, numa publicação onde ele não tem acesso, ele vai ter muita dificuldade de encontrar isso. E isso também foi uma sacada que eles conseguiram perceber, professor, mas se eu anunciar, sei lá, por exemplo, no LinkedIn, essa vaga, eu não vou encontrar, porque as pessoas que estão lá procuram outro tipo de vaga. Então são coisas interessantes da gente ir trabalhando nisso tudo. Qual que foi o grande desfecho disso, né? Então, isso aí aguçou a minha curiosidade. E o resultado disso? O grande resultado disso, eu posso dizer que foi na prova, num primeiro momento, né? Agora que a gente acabamos de ter a avaliação do primeiro bimestre, eles têm esse trabalho a concluir ainda, porque agora, próxima etapa desse trabalho, eles vão fazer as entrevistas de emprego. Então nós vamos pegar os currículos que ele selecionaram e vamos fazer um simulado de entrevista de emprego. Inclusive eles já fizeram uma estrutura, né, uma estruturação de entrevista, de um questionário de entrevista, para pesquisar a partir, para na realidade fazer uma entrevista simulada com as pessoas. Definir um roteiro, o que perguntar, como perguntar, tudo isso. E onde era a base desse roteiro? Lá nas características e competências que esse profissional precisa ter para atender aquela vaga de trabalho. E agora, então, eles fizeram esse trabalho, né? Assim, eles mesmos, de maneira geral, têm valorizado bastante a forma como a coisa aconteceu, como tudo aconteceu. O resultado foi surpreendente, porque eu já corrigi as provas deles e eu tive muitas questões que estavam envolvidas com isso de uma maneira geral. Mas tem um ponto importante. Em nenhum momento a gente deixou a teoria de lado. Em vários momentos, eu parava tudo aquilo que eles estavam fazendo. Fazia relação com a teoria. Ia para o quadro, ia para a lousa ou para o slide e ia mostrar para eles, isso tem relação com isso, aqui está. Quando a gente terminou de fazer isso para fechar o primeiro bimestre, aí eu vim novamente com toda a parte teórica e fiz uma revisão conceitual de tudo que tinha sido feito. De onde nós saímos desde o primeiro momento do primeiro bimestre, até onde nós chegamos até ali e o que a gente ainda expecta em chegar até o final do próximo bimestre, neste semestre. Então o grande resultado foi, posso te garantir que foi o resultado de prova em geral. Mas quando eu for tentar quantificar isso, mas o que de fato ficou foi o conhecimento, a possibilidade de se aproximar no mercado de trabalho da realidade do dia a dia. Muito bem. Acho que
Isso prova, né, que a metodologia utilizada em sala de aula, utilizando, logicamente, os recursos tecnológicos, pode trazer um resultado diferenciado, né? E essa experiência que você teve, eu acredito que vai marcar na vida dos nossos acadêmicos. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Muito legal. Gilmar, quero agradecer o teu bate-papo aqui comigo, nossa troca, né? Um pouquinho de experiência de sala de aula. A gente tem muita coisa ainda para contar aqui. Nós temos outras oportunidades. Obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço pelo convite e agradeço por ter trabalhado com as minhas turmas, né? Gestão financeira e agronegócio. Exatamente. Obrigado eu.